Pois bem, na aula passada, visualizando aquele vídeo World Builder, nós tínhamos como preocupação precípua a construção de um cenário. Não era muito importante se os elementos, na forma pela qual eles foram construídos ou modelados naquele ambiente virtual, corresponderiam a de fato a maneira pela qual eles viriam a existir no mundo real. Então nós tínhamos objetos que não tinham recintos por dentro, mas que eram sólidos. Hoje nós vamos construir um edifício de fato como ele poderia ser nos seus elementos constituintes, nos seus componentes construtivos. Então eu vou me aproximar um pouco da minha área de trabalho, usando a rodinha do meu mouse, eu vou me aproximar desse grid e eu vou construir elementos tais quais eles poderiam existir no mundo real, como por exemplo uma laje de piso. Acima dessa laje de piso eu poderia ter uma parede de alvenaria estrutural. Acima dessa parede de alvenaria estrutural eu poderia ter uma laje de teto e assim por diante. Para começarmos, nós vamos construir uma laje de piso. Uma laje de piso nada mais é, geometricamente falando, do que uma extrusão, onde nós fazemos com que uma certa forma básica seja arrastada em uma direção perpendicular ao plano de referência corrente, que é esse grid que vocês veem, e produzindo assim então um sólido. A laje de piso que nós vamos criar, ela vai ser semelhante ao exercício que vocês vão desenvolver, ou seja, será uma laje de piso baseada em um polígono irregular, onde eu tenho retas que se propagam em diferentes direções, em diferentes angulações e possivelmente com diferentes formas, seções retilíneas e seções curvas. Para isso, nós vamos então utilizar o Vector Line, que eu encontro nesse grupo chamado Shapes, e a partir do momento em que eu seleciono o Vector Line, eu passo a visualizar as ferramentas correspondentes ao Vector Line aqui em Tool Options, e eu vou selecionar então extrusão tridimensional, ou seja, 3D Extrusion. Nós poderíamos também afixar a altura dessa laje a priori. Mas, para que a gente não precise o tempo todo estar vindo aqui nesse ponto e alterando a espessura dos objetos ou a altura dos objetos, nós vamos deixar no modo dinâmico, Dynamic. E para que a gente possa trabalhar de uma forma mais precisa, nesse primeiro momento nós vamos utilizar o Snap no grid, que eu ativo aqui embaixo, clicando nesse botãozinho. Isso significa que a partir de agora, todas as minhas ações e seleções vão ser atraídas pelos nós, pelos pontos desse grid, que no momento, nas suas condições padrão, se manifesta de 50 em 50 centímetros entre cada par de linhas. Vocês também devem se lembrar que nós podemos, se utilizarmos a tecla Ctrl em conjunção com o segundo botão do mouse, o botão da direita, eu posso rotacionar o meu ponto de vista em torno do ponto clicado ou alterar a minha posição em relação ao horizonte. Posso também, se quiser, ao apertar o botãozinho redondo, ou melhor, a rodinha do mouse e segurar, fazer esse movimento de quem está arrastando uma página ou um papel de um lado para o outro sobre a mesa.
Voltando à nossa laje, nós vamos então utilizar o vector line e o vector line produzindo uma extrusão tridimensional. Para isso, eu vou começar mais ou menos por aqui, vou descer 4 módulos, clicar uma vez, mover, digamos que em torno de 6 módulos, ou o que você quiser, desde que seja em ângulo reto, digamos que por aqui. Clico mais uma vez e vou subir mais uma vez, digamos que outros 6 metros. Quando eu chegar nesse ponto, digamos que eu queira fazer um arco, ao invés de continuar a produzir seções retas. Para isso, eu vou lá naquela barrinha de Shapes, posso até, se colocar o cursor na barra em azul, destacá-la, e então selecionar uma dessas seções de arco. Percebam que os números em cada um desses ícones são significativos e nos indicam a forma pela qual este arco vai ser criado. Eu vou selecionar o arco 2, porque assim o primeiro ponto, que já está selecionado, uma vez que eu estou compondo comandos, esse primeiro ponto aqui, é o início do arco. O segundo ponto, o número 2, será o centro. O terceiro vai definir o ângulo de fechamento, o ponto de conclusão desse arco. Vou clicar nesse comando e vai aparecer na minha tela um transferidor clarinho e o prenúncio daquele arco que eu pretendo criar. Vamos supor que na sua tela a direção desse arco esteja invertida, como por exemplo dessa maneira. O que eu fiz para inverter ou para corrigir a direção desse arco? O que eu faço? Eu pressiono a tecla Ctrl uma vez e solto. Vamos supor que o raio deste arco seja de um valor preciso, por exemplo, digamos que 1,5 m. Esse valor preciso vai aparecer aqui em cima, nesse campo, onde eu leio Radius. Assim como aparece também, e apareceu, o comprimento das retas que eu até aqui criei. Se eu quiser entrar um valor preciso, diferente dessa modulação, eu posso inclusive digitar, uma vez que ele já está selecionado. Correto? Então vamos supor que o raio deste arco ou desta seção de arco seja de 1,5 m. Vou clicar aqui e aí ele fica esperando que eu defina o ângulo de fechamento, de conclusão deste arco. No meu caso, eu vou colocar aqui alinhado ao primeiro ponto e ao centro. Qualquer lugar que eu clicar de forma ortográfica a este ponto central, eu vou ter o mesmo ângulo. Não interessa o distanciamento aqui sobre essa linha. Então, vou clicar e concluo então aquele arco. Como eu ainda tenho o comando arco selecionado, ele presume que eu vou continuar a criar outros arcos. Nesse momento, eu vou mudar de novo para Vector Line. E aí ele retorna àquela condição de criar sequências de vetores. Tome cuidado para não selecionar o comando linha, line, porque de outra forma, esse é um comando que só cria uma única reta, você anularia tudo que você fez até agora e começaria de novo criando uma única linha. Não é isso que nós queremos. Vamos ficar com o vector line. E à medida que eu movo o meu próximo ponto, o meu cursor, sobre uma reta nessa direção, percebam que quando eu cruzo com a reta imaginária perpendicular ao ponto inicial, aquele pontinho inicial vai aparecer e vai ficar na coloração cinzenta. Eu vou clicar aqui porque eu quero fazer um ângulo reto. Clico aqui e, por fim, vou fechar com a origem. Quando eu chegar na origem, ele já vai pré-anunciar que eu estou construindo
uma superfície. Uma superfície. Não é simplesmente um aro, não é simplesmente um arame vazado. Como se fosse uma membrana. Quando eu clico aqui, ele fica esperando que eu defina a espessura ou a altura desse artefato. E ele prenuncia isso criando uma seteira para cima. Se eu mover para cima, eu vou estar selecionando espessuras que são múltiplos dos 50 centímetros da minha modulação. Não é isso que eu quero. Então eu vou parar de mexer o mouse, vou deixar exatamente onde ele está e vou digitar 0, por exemplo, 15, indicando 15 centímetros ou 0,5 metros. À medida em que eu digito e o campo height estava destacado, aquele valor automaticamente é posicionado no campo correto. E eu pressiono a tecla Enter e aí então eu tenho a minha laje. Percebam que logo após a criação de qualquer objeto, eu tenho ainda certos controles visíveis e disponíveis na minha área de trabalho. Controles que, por exemplo, me permitiriam modificar a altura ou a espessura desse objeto, a angulação desse arco, os pontos terminais de cada um desses cantos e assim por diante. Percebam também que enquanto esse objeto está selecionado, eu tenho aqui, nesta janela, opções de ferramentas, alguns parâmetros, os quais eu posso controlar numericamente. Por exemplo, neste caso, a altura. Se eu alterar aqui, de fato eu vou passar a ter aquela nova altura. Suponhamos que eu quisesse, então, que a minha laje de piso não tivesse 0,15, mas que eu me enganei ou mudei de ideia e eu quero agora 20 centímetros. Então eu vou digitar 0,2 e pressiono a tecla Enter ou clico em qualquer outro lugar para confirmar a minha ação. E aí eu passo a ter uma laje de 20 centímetros ou 0,2 metros de altura. Quando eu não quiser mais alterar nenhuma das posições desses controles, eu posso ou mudar de comando ou pressionar a tecla ESC, como eu vou fazer aqui agora. E aí os meus controles serão escondidos. Se eu quiser retornar aos meus controles a posteriori e editar mais uma vez esse objeto, eu vou ao comando Pick, clico no objeto com o botão da direita. Ao aparecer esse menu, eu vou selecionar Show Controls. E aí eu tenho os controles disponíveis para edição mais uma vez. Se nesse momento eu clicar fora, ainda que o meu objeto não esteja selecionado, ainda que eu tenha desselecionado esse objeto, os controles vão continuar visíveis enquanto eu estiver no pique em alguns outros comandos também. Se eu quiser esconder os meus controles, eu vou clicar com o botão da direita nesse objeto e retirar essa seleção, esse ticado da frente do Show Controls. Se eu quiser visualizar os atributos, as informações sobre este objeto, eu tenho alguns caminhos. Um deles é simplesmente selecioná-lo durante a execução do pique, e aqui eu vou ter os meus parâmetros, como a espessura, uma informação sobre o objeto, do que ele é, como é que ele foi feito, se ele é um sólido, se ele é uma superfície e assim por diante. Os atributos, o material utilizado, em que camada ele se encontra, a gente vai ver o que se trata de camada ainda nesta aula. Se eu quiser desselecionar um objeto previamente selecionado, eu clico em qualquer lugar da área de trabalho.